Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados amigos, prezadas amigas que estão estudando conosco, Entendendo a Obsessão, né? Esse é o nosso estudo de número 29. Cada estudo tem em torno de 15 minutos, para ser bem rápido e também ser fácil de entender cada lição. Então hoje nós estamos estudando o endoporte, né? O aporte é quando os espíritos trazem para o ambiente um objeto que não existia ali. O endoporte é quando esses objetos são introduzidos no corpo da pessoa, como agulhas, pregos, arames. Infelizmente, né? Isso acontece muito, né? Então, muitas pessoas que trabalharam, pesquisaram isso, muitos cientistas, né? Inclusive o professor Colano Pires também falou a esse respeito. Olha, nos casos de operação de cura, como os ocorridos com a médium Bernarda Torrubio em Garça, na Alta Paulista, observados por médicos de Marília, ou os ocorridos com José Arigó em Congonhas do Campo, observados por numerosos cirurgiões do Rio, de São Paulo e do exterior, como a equipe de cientistas norte-americanos que realizou pesquisas sobre as faculdades do médium, comprovando-as, verificaram-se transposições do operado para o médium que vomitava ele, médium, e não o paciente operado. Os resíduos da intervenção cirúrgica invisível, constatando-se posteriormente a eficácia da operação. Houve um período na história do espiritismo que esses fenômenos eram muito assim, vinham muito nos centros espíritas. Hoje, provavelmente, vem também nesses centros que onde se realizam tratamentos de cura, muita coisa chega lá. Mas antigamente eles eram mais novidade, né? Eles escreviam, colocavam. Também eram pessoas mais cuidadosas, né? Que destacavam aquilo com mais cuidado. Então, minha gente, estejamos atentos, né? Porque a gente precisa saber dessas coisas, né? Então, Herculano vai dizer, olha, em nossas pesquisas realizadas em Congonhas e nas observações de convivência com médium Arigó, né? Em períodos que variaram de uma semana a 15 dias de cada vez, na maioria das vezes hospedando-nos na própria residência do médium, podemos observar intensamente as atividades da sua vida diária, interpelá-lo muitas vezes a observar suas atividades cirúrgicas com mais de 100 pacientes. A cirurgia de Arigó, como a da médium Bernarda Torrubio, se processava de maneira simples, por meio de incorporação mediúnica e imposição das mãos, sem toque no paciente. Este sentia engulhos, dores leves, e quando supunha que ia vomitar, era o médico quem vomitava os resíduos da operação. Veja vocês, né? Que coisa, né? A realidade desse fato, em que temos observado em cada operação a evidência de uma duplação de endoporte no paciente e no médium, revela-nos a possibilidade de introdução de objetos no corpo de uma pessoa por entidades vampirescas, ou seja, espíritos maldosos, né? Espíritos que não querem realmente viver uma vida melhor, né? Uma vida com mais possibilidades do bem, sabe? Então é isso que a gente vê. Infelizmente, né? Ainda esses espíritos estão muito entre nós, né? Infelizmente. Então nós temos que estar bem atentos, sabe, gente? Bem atentos. Provocações ou provocação de reflexos anímicos é um outro item. Espero que tenha ficado claro para vocês nesses estudos aí sobre aporte e endoporte, sobre essas questões, né? De objetos que se movem, né? De coisas que aparecem no corpo. Então tudo tem estudo, né, gente? Os cientistas estudaram, chegaram a conclusões, só que a medicina não quer, né? Ela realmente ainda não quis saber disso. Entre as técnicas empregadas pelos obsessores
figura o uso de recursos como a indução telepática e o magnetismo para a provocação de reflexos anímicos, principalmente no exercício mediúnico. Em princípio, o termo animismo em espiritismo, como já visto, só introduzir a ideia de que o próprio espírito do médium manifesta-se em estado de transe, independentemente da presença de um desencarnado. O fenômeno, que não se confunde com o mediúnico propriamente, liga-se a uma espécie de dissociação psíquica que não só leva à exteriorização de lembranças recalcadas na subconsciência, como pode provocar também, em casos mais agudos, o ressurgimento até de personalidades vividas no pretérito. Ou seja, a coisa está arquivada lá no inconsciente, e na hora de um transe mediúnico, ela viva, vem ao consciente e o médium está dizendo coisas sobre ele mesmo. Ou então, ele pode até assumir uma personalidade de uma outra encarnação. Isso acontece, isso pode acontecer. E não dá para crucificar o médium, né, gente? Cuidado, porque o médium está ali a serviço do bem. Se isso é permitido a ele, eu tenho quase certeza que não foi ele que provocou. Isso veio porque era necessário vir. Então, o médium também tem que ser beneficiado nessas reuniões, né? Também um agente obsessor pode atuar sobre o médium e levá-lo a perder parcialmente o domínio da mente, fazendo mergulhar nos arquivos mnemônicos de suas pretéritas experiências e manifestar-se como se o mediunizado estivesse. Aí, pode ser uma provocação de um espírito obsessor, mas também a gente pode aproveitar aqui a deixa, né, e dizer que pode ser também de um espírito amigo que quer ajudar aquele médium a resolver seu problema. Embora o termo animismo, né, do latim anima, que é alma, seja mais empregado em espiritismo para designar um tipo especial de manifestação psíquica constatável na prática mediúnica, como visto, há que se convir que, em seu sentido amplo, abrange todas as manifestações da alma, ou seja, o psiquismo inteiro. Nesse ponto de vista, pode-se então ter que todo o processo mediúnico apoia-se no animismo. Claro, a alma está trabalhando, gente, não tem como a alma não participar, né? É o psiquismo do médium, preparado para captar ou dar passagem ao pensamento do comunicante ou facultar sua ação. Os casos em que o médium, sob a influência de obsessores ou não, revive lembranças ou provoca efeitos em regime de relativa lucidez ou não, dificultando, substituindo ou bloqueando a comunicação mediúnica, caracterizariam o animismo em seu sentido estrito. Então tá aí. Então o médium, ele é o dono do corpo, ele é o dono da possibilidade mediúnica através dele, e ele vai aceitar ou não a comunicação. Ele pode travar a comunicação, como ele pode liberar a comunicação. Há casos em que o espírito não permite que o médium, né, não permite que o espírito agressivo dá murro na mesa, grita, ele não permite isso. Então ele consegue, né, controlar esse espírito. Então não precisa dessa barulheira toda, né? O médium tem que ser muito orientado, sabe, gente? Então, se você é médium aí com tarefas, preciso que você estude, conheça essas coisas que nós estamos colocando aqui. Coisas que podem ser muito importantes na sua vida de médium. Por isso que o Espiritismo está aí, para orientar os médiuns também, né? Referindo-se a esses fenômenos aproveitado pelas inteligências obsessoras, ensina André Luiz. Olha o que ele fala. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas sob o fascínio constante dos desencarnados que as subjugam. Então, tem uma ligação do passado, né? Está no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 13, nessa informação.
Então vem essa coisa do passado. A gente está muito interligado uns nos outros. A física quântica chama isso de emaranhamento. Então nós estamos muito ligados mesmo, né, uns com os outros. Então os efeitos da ação obsessiva, comprometendo diretamente o equilíbrio funcional dos centros coronário e cerebral e levando o médium a centralizar-se em si mesmo, em preocupações do presente e experiências do passado, bloqueando a possibilidade de manifestações de outro psiquismo que não seja seu. Podem comprometer o progresso espiritual do paciente se ausentes o conhecimento, a vigilância e a vontade de melhorar-se. Pois bem se sabe que, seguidamente, o animismo no exercício mediúnico é estimulado por obsessores inteligentes e tecnicamente preparados que também não só visam prejudicar o médium, como o próprio grupo mediúnico. Então, esse animismo no sentido de prejuízo, né? Então, eu preciso saber como é que eu estou funcionando nesse animismo. Será que eu estou ali falando coisas que são minhas em nome de um espírito? Então, por isso que a gente tem que ter conhecimento, oração, sabe? Com muito cuidado nas reuniões mediúnicas. Eu não posso entrar numa reunião mediúnica despreparado de conhecimentos para tal. Provocação de efeitos sensitivos particulares. Numerosos registros dão conta também da existência de uma técnica de obsessão especialmente perturbadora que consiste na provocação de efeitos sensitivos particulares. Agentes obsessores, aproveitando-se das potencialidades medianímicas dos pacientes, provocam-lhes sensações não só desagradáveis, como às vezes até bem dolorosas. Obras que tratam da mediunidade têm mostrado como chegam a ser comuns até casos em que o paciente passa a sentir dores constantes em certa parte do corpo, dando a impressão de que se referem a súbita enfermidade, mas cuja origem surge, afinal, inexplicável. Isso aconteceu comigo, minha gente. Um dia eu andando na rua, eu comecei a sentir que estava infartando, meu peito doía muito, mas eu fui observando que estava tudo bem, que o coração estava legal. E aí eu fui ver, era uma aproximação de um espírito que havia desencarnado por infarto. Sabe? Essas coisas a gente tem que saber, porque às vezes você chega lá no médico, faz aquele série de exames, né? Não, você não tem nada. Tal processo não se restringe à geração de sintomas dolorosos de doenças fantasmas. Acontece muitas vezes serem ativadas por meio de ação magnética, dirigida aos centros de força do perispírito, faculdades específicas do sensitivo, que então passa a ouvir, por exemplo, ruídos, né? Gargalhadas, vozes estranhas, zombeteiras ou ameaçadoras, como que vindas do exterior e produzidas dentro do próprio cérebro. Uma espécie de pensamento sonorizado, segundo palavras do Chico Xavier, ou haver imagens assustadoras, espíritos revestindo aspectos medonhos ou ainda a sentir incessantes odores nauseabundos sem que haja definida sua origem. Trata-se, infelizmente, de mais um arsenal de recursos obsessivos que inteligências maldosas e bem treinadas utilizam para martirizar suas vítimas e os que com elas se encontram envolvidos, por vingança ou por simples vontade de prejudicar, sempre, porém, de acordo com a lei da sintonia mental. Aí fica explicado, né, gente? O espírito não vai chegar para nenhum de nós e tentar nos prejudicar se não houver uma sintonia mental. Então, o que é isso? Quando eu estou sintonizado com o mal, com as vinganças, com ódio, com todas essas coisas que abaixam a nossa frequência, aí nós podemos sentir tudo isso. Por isso que não é bom, né? É bom estar sempre sintonizado com o bem. Observe-se, contudo, que às vezes, embora o móvel nefasto dos obsessores, espíritos superiores buscando aperfeiçoar mediunidades, permitem, enquanto necessários, que esses utilizem tais técnicas com vistas a resultados de significativo valor didático, para ensinar o médium. Então, daqui a pouco o médium vai ficar esperto, né? Vai falar assim, nossa, eu tenho que tomar cuidado com isso, eu tenho que aprender mais,
eu tenho que me cuidar, eu tenho que saber os lugares que eu vou, as pessoas que eu converso, que tipo de conversa que nós estabelecemos. Então isso tudo tem que ser muito bem analisado. Então a mediunidade é magnífica e todo mundo tem. Agora precisa ser estudada para ser bem conduzida por todos. Um abraço para vocês.